Olá, rapaz, tudo bem? Estamos no canal sobre vários assuntos. Estamos mais uma vez trazendo aqui uma audioaula da Escola Bíblica Dominical. Dessa vez a lição de número 3, classe de adultos. O tema da lição, a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Antes de você continuar ouvindo essa audioaula, pedimos a você se inscreva em nosso canal. Dessa forma você estará nos incentivando a continuar com esse trabalho. Também agradecemos a você que já é inscrito e que toda semana acompanha as nossas audioaulas. Muito obrigado, que Deus o abençoe. A lição de número 3 desse trimestre, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, com certeza é um dos assuntos mais difíceis, vamos dizer assim, para um professor, para o aluno, para a explicação, né? Assisti várias aulas desse tema e muitos professores concordaram nesse ponto, né? Falava a esse respeito, né? Da dificuldade da explicação e do entendimento desse assunto. Porém, não podemos esquecer, apesar dessa dificuldade, né, de entendimento ou de explicação de alguns, esse assunto, né, a Trindade, é uma das doutrinas, né, ou a doutrina mais importante, né, do pensamento cristão. O que a Bíblia ensina sobre a Trindade? A coisa mais difícil a respeito do conceito cristão da Trindade é que não há maneira de explicá-lo adequadamente. A Trindade é um conceito impossível de ser totalmente compreendido por qualquer ser humano, quanto mais explicado. Deus é infinitamente maior do que todos nós. Por isso, não devemos esperar que sejamos capazes de compreendê-lo totalmente. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também ensina que há um só Deus. Mesmo podendo compreender alguns fatos sobre a relação das diferentes pessoas da Trindade, umas como outras, no geral, a Trindade é incompreensível à mente humana. Entretanto, não significa que não seja verdade ou fora dos ensinamentos da Bíblia. Ao estudar esse assunto, lembre-se de que a palavra Trindade não é usada nas Escrituras. Este é um termo usado em uma tentativa de descrever o Deus triuno e o fato de haver três pessoas coexistentes e coeternas, perfazendo um só Deus. Compreenda que de jeito algum se sugere aqui que haja três deuses. A Trindade é um Deus feito de três pessoas. Não há nada de errado em usar o termo Trindade, mesmo que essa palavra não se encontre na Bíblia. É mais prático dizer a palavra Trindade do que dizer três pessoas coexistentes, coeternas, perfazendo um só Deus. Há um só Deus, Deuteronômio 6, 14, Coríntios 8 e 4, Gálatas 3 e 20, 1 Timóteo 2 e 5. A Trindade consiste em três pessoas, Gênesis 1 e 1, 1 e 26, 3 e 22 e 11 e 7. Também Isaías 6 e 8, 48 e 16. Nas passagens do Velho Testamento, algum conhecimento de hebraico é de grande ajuda. Em Gênesis 1 é usado o substantivo plural, Elohim. Em Gênesis 1, 26, 3, 22, 11, 7 e Isaías 6 e 8, o pronome plural equivale a nós. É usado Elohim. E nós se refere a mais de duas pessoas. Não há dúvida, em português temos apenas duas variações quanto ao número singular e plural. Em hebraico temos três formas, singular, dual e plural. Dual é para dois. Apenas em hebraico a forma dual é usada para coisas que vêm em pares, como olhos, orelhas e mãos. A palavra Eloí é pronome e o pronome nós são formas de plural, definitivamente mais de dois, e deve estar se referindo a três ou mais, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Isaías 48, 16 e 6 e 61, versículo 1,
O Filho está falando enquanto faz referência ao Pai, ao Espírito. Compare Isaías 61 com Lucas 4 e 14 ao 19, para ver que é o Filho falando. Mateus 3 e 16 e também o 17 descreve o acontecimento do batismo de Jesus. Nele se vê o Deus Espírito Santo descendo sobre o Deus Filho, enquanto Deus Pai proclama seu prazer no Filho. Mateus 28 e 19 e 2 Coríntios 13 e 14 são exemplos de três pessoas distintas da Trindade. Os membros da Trindade são distintos uns dos outros em várias passagens. No Velho Testamento, o Senhor é diferenciado de Senhor. Gênesis 19, 24, Oséias 1 e 4. O Senhor tem um filho. Salmo 2 e 7, Provérbios 30, do 2 ao 4. Espírito é distinto de Senhor. Números 27 e 18. De Deus, Salmo 51, 10 ao 12. Deus Filho é diferenciado de Deus o Pai. Salmos 45, do 6 ao 7. E Hebreus, do 1 ao 8. No Novo Testamento, João 14, 16 ao 17, é onde Jesus fala ao Pai para enviar um ajudador, o Espírito Santo. Isso demonstra que Jesus não considerava a si mesmo como sendo o Pai ou o Espírito. Considere também todas as outras vezes nos Evangelhos onde Jesus fala ao Pai. Estava ele falando consigo mesmo? Não, ele falava com outra pessoa na Trindade, o Pai. Cada membro da Trindade é Deus. O Pai é Deus, João 6, 27. O Filho é Deus, João 1 e 1. E o Espírito é Deus. Atos 5, do 34 ao 4. A subordinação dentro da Trindade. A Escritura mostra que o Espírito Santo é subordinado ao Pai e ao Filho, e o Filho é subordinado ao Pai. Essa é uma relação interna e não nega a divindade de nenhuma das três pessoas da Trindade. Esta é simplesmente uma área de nossas mentes finitas não consegue compreender, em vista do Deus infinito. Em relação ao Filho, veja Lucas 22, 42, João 20, 21. Em relação ao Espírito, veja João 14, 16 e principalmente João 16, do 13 ao 14. As tarefas dos membros individuais da Trindade. O Pai é a fonte máxima ou causa de universo. 1 Coríntios 8 e 6. Apocalipse 4 e 11. Revelação divina. Apocalipse 1 e 1. Salvação. As obras humanas de Jesus. João 5 e 17. O Pai principia todas essas coisas. O Filho é o agente através do qual o Pai faz as seguintes obras: a criação, a manutenção do universo. 1 Coríntios 8 e 6. Divina relação, João 1 e 1. A salvação, 2 Coríntios 5 e 19. O Pai faz todas essas coisas através do Filho, que funciona como seu agente. O Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai faz as seguintes obras: criação e manutenção do universo, Gênesis 1 e 2. Salmos 104 e 30, Divina Revelação, João 16 e 12, Salvação, João 3 e 6, Feitos de Jesus, Isaías 6, 61 e 1. Então, faz assim o Pai todas essas coisas pelo poder do Espírito Santo. Não cremos na existência de três deuses, é bom sabermos separar, mas um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, eternas, que criaram todas as coisas. É importante, nessa lição, você professor, você aluno, sabermos que na Bíblia não vamos encontrar a palavra Trindade. Porém, vamos encontrar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, evidências dessa relevante doutrina. Veremos nessa lição como o conceito de Trindade foi formulado. Segundo Stanley Horton, historicamente, a Igreja formulou a doutrina da Trindade em razão do grande debate a respeito do relacionamento entre Jesus de Nazaré e o Pai. Então é isso que estudaremos nessa lição. A você, professor, ore, apresente sua classe, os seus alunos, você aluno, estude em casa, para que na aula você possa estar argumentando, estar perguntando ao seu professor, para que juntos chegamos ao entendimento. O texto áureo, Mateus 28, 19, ele diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse texto áureo, nós vemos no momento do batismo,
quando o pastor, o presbítero, o irmão que está batizando, né, ele sempre fala: te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Algumas lideranças erroneamente, né, falam: eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Filho e eu te batizo em nome do Espírito Santo. Essa forma é incorreta. Dessa forma, dá-se a entender que são 3 batismos distintos, mas não. O batismo é um só, o nosso Deus é um só, mas distinto em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Então, que o Senhor nos dê graça para nós compreendermos essa lição e que esse assunto não se resuma à classe. Continue você em casa buscando, né, através de livros, da Bíblia, referências, vídeos pela internet, para entender, né, melhor ainda sobre esse assunto. É muito importante nós sempre buscarmos o entendimento. O objetivo geral dessa lição é saber que cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E também tem que os objetivos específicos, né, dessa lição. Primeiro, explicar as construções bíblicas trinitárias, mostrar que Deus é trino e único, conhecer algumas crenças inadequadas a respeito da Trindade e apresentar algumas respostas às objeções acerca da Trindade. A doutrina da Trindade, na verdade, mais crucial ao pensamento cristão, mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque da presente lição. Primeiro, construções bíblicas trinitárias, né? Como se construiu, né, esse pensamento de Trindade, esse reconhecimento da Trindade, né? Como se construiu desde do Antigo Testamento, né? Nós vemos isso na Bíblia, né? Embora não vamos encontrar, né, falando mais uma vez, a palavra Trindade na Bíblia. Unidade na Trindade. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, uma leitura sobre esse texto pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costumavam fazer determinados grupos tidos como cristão. O apóstolo se refere à Trindade usando uma linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, e diversidade e manifestações de cada pessoa distinta. E declara que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e o Deus Pai é o mesmo. A unidade na diversidade. A bênção apostólica, 2 Coríntios 13, né, está aquele texto onde nós vemos a bênção apostólica, né, que sempre aos final dos cultos, né, é comum o pastor, o dirigente, né, falar a bênção apostólica, né. Há certo paralelismo com a bênção sacerdotal, que se encontra em Números 6, 24 e 29, né, ou a bênção araônica. Essa saudação final não é comum nas epístolas paulinas. Não parece haver aqui a intenção de explicar a doutrina da Trindade. Trata-se de um pronunciamento habitual do ministro no culto à despedida dos fiéis, nas reuniões nas primeiras décadas da história da Igreja. Se isso puder ser confirmado, significa que os cristãos já estavam conscientes dessa realidade divina desde muito cedo na vida da Igreja. A fonte da graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, do Espírito Santo, é uma saudação trinitária. Então, essa saudação, né, que já vem, né, desde os primórdios da Igreja, né, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, né, que é o versículo que está em 2 Coríntios 13, né, vem já desde os primórdios da Igreja, né, mas não é isso em si que está explicando, é apenas mais um versículo, né, que também dá base, né, que desde o início da Igreja primitiva, né, já se falava a respeito da Trindade, um Deus trino revelado. Temos aqui a diversidade de operações e funções,
na unidade de Deus. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, é fonte de nossa fé e esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, que subsiste desde a eternidade, em uma só substância indivisível, mas manifesto na história salvífica em formas pessoais e funções distintas. 1 Pedro 1 e 2. O conceito de Deus Trino e Uno acha-se somente na tradição judaica cristã. Esse conceito não surgiu mediante especulação dos sábios deste mundo, mas através da revelação otorgada passo a passo na palavra de Deus. Em todos os escritos dos apóstolos, a Trindade é implícita e tomada como certa. Efésios 1, do versículo 1 ao 14, 1 Pedro 1, versículo 2. Fica claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como três pessoas distintas, mas as Escrituras também revelam a unidade dos três membros da deidade. Deus Trino e Uno, uma questão crucial. A Bíblia mostra com clareza meridiana a divindade do Filho, e o Verbo era Deus. Vemos João capítulo 1 e versículo 1. Trata-se de uma divindade plena, absoluta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Então são vários textos, vários versículos, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, dando base à Trindade, que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são Deus, É um só Deus em três pessoas. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1 e 26, 3 e 22, Isaías 6 e 8. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento, eu, tu e ele. João 16, do 7 ao 16. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa é a passagem bíblica mais comumente a favor da Trindade. Temos aqui um conceito trinitário muito claro e vivido. Trata-se de um resumo da realidade divina, ensinada durante seu ministério acerca de si mesmo e do Pai e do Espírito Santo. A Igreja, desde a Antiguidade, resume essas passagens bíblicas na fé em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. O significado do nome Trindade, do grego trias, do latim trinitae, grupo de três pessoas, doutrina segundo a divindade, embora uma em sua essência subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são iguais nas substâncias, nos atributos absolutos, metafísicos e morais. Apesar do termo não se encontrar nas Sagradas Escrituras, as evidências que atestam a doutrina são tanto no Antigo como no Novo Testamento incontestável. A palavra Trindade foi usada pela primeira vez em sua forma grega por Teófilo e em sua forma latina por Tertuliano. O credo anatasiano assim se expressa acerca da doutrina da Santíssima Trindade. Adoramos um Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. As crenças inadequadas. Existem algumas crenças inadequadas sobre a Trindade. Existem os monarquistas dinâmicos, que trata de um movimento que surgiu após a metade do século, do segundo século, em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano, um dos líderes cristãos daquela geração, polemizou com eles, chamando-os de monarquistas, do grego monarquia, governo exercido por um único e soberano. Eles ensinavam que Jesus recebeu poder, que significa dinamis em grego, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Outros afirmavam que Jesus tornou-se divino por ocasião da ressurreição. Todas as ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença deste, que era apostólica, que considerava Jesus o verdadeiro Deus na vida da terra. 1 João 5,20. Então, os monarquistas dinâmicos, eles criam que Jesus se tornara Deus após o batismo, ou adquiriu a deidade após o batismo. Um pensamento errôneo. Segundo, os monarquistas, modalistas, esses são identificados porque ensinavam que Deus aparece de modo diferente. Para ele, Deus aparece com a máscara de Pai,
na obra criadora, com a máscara de filho no seu nascimento e com a ascensão a partir daí com a máscara de Espírito Santo, né? Então são uma pessoa que aparece mostrando-se um outro ser em 3 episódios, em 3 momentos distintos, né? Uma hora como Pai, uma hora como Filho, uma hora como Espírito Santo. Também um pensamento errôneo. O arianismo é o nome da doutrina formulada por Ario, movimento que ele fundou em Alexandria, Egito, no ano de 318. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa, seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Ario ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai. Era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina nem humana, uma terceira classe entre deidade e humanidade. Então, Ario já ensinava, né, outro ensinamento errôneo, que Jesus ele era uma criatura de Deus, acima dos humanos, uma criatura de uma outra substância, mas que também não era Deus. Mas um pensamento errôneo. O arianismo, heresia fermentada por um presbítero do 4º século chamado Ario, negando a divindade de Cristo, ensinava a ser ele, Jesus, o mais elevado dos seres criados. Todavia não era Deus. Por esse motivo seria impropriedade referir-se a Cristo como se fora um ente divino. Para fundamentar seus desvaneios doutrinários, ele buscava desautorizar o Evangelho de João, por ser o propósito dessa escritura, justamente mostrar que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. Os ensinos de Ario foram condenados no Concílio da Nicéia em 325. Respostas sobre objeções à Trindade. Primeiro, esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio da Nicéia, por ordem do imperador romano pagão, mas esses movimentos são equivocados. Por mais de 100 anos antes de Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Antes disso, o tema referido ao concílio, o Filho, reafirma a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade como Pai. O credo não traz informação alguma sobre o Espírito Santo. O documento aprovado na Nicéia tornou-se um ponto de partida, ao invés de ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por 2 razões principais: a volta do arianismo por a indefinição sobre o Espírito Santo. Segundo, a definição de Tertuliano. Ele foi o neologista da igreja e criou o termo Trindade, Tertuliano, na seguinte declaração: todos são um, por unidade de substância. Embora ainda seja oculto o ministério da dispensação, que distribui a unidade, uma Trindade, colocando em sua ordem os 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 3, contudo, não em essência, mas em grau, em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância, de uma só essência, de um só poder. Já que é um só Deus, esses graus e formas e aspectos são reconhecimentos com o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, portanto, a essência e substância e o poder são um só, mas a diferença está no grau, na forma, na aparência que chamamos de pessoas. Mateus 28:19. E a formulação definitiva da Trindade, o último tópico, isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla em 381, com base nos trabalhos de Anastásio, que combateram os arianistas e também os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo, como os pneumatomarcianos, palavra difícil, e os tropsianos, com base nas obras dos chamados Pais Capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. O credo niceno-constantinopolitano reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo-o demais de todas as doutrinas da Santíssima Trindade. Querido aluno, você viu que a complexidade dessa lição, desse tema, a você professor. Por isso, mais uma vez, pedimos ao seu professor: ore, se prepare, se dedique, peça ao Senhor direção, e a você aluno também, estude a lição em casa. Isso ajuda muito na hora da aula. Participe, pergunte, para que possa ser esclarecido, para que você, caso tenha alguma dúvida, não volte para casa com as mesmas dúvidas que chegou. Diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Não esquecemos que cremos em um único Deus,
esse Deus subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor lhe abençoe, tenha uma boa semana, continue esse trimestre. São assuntos complexos, mas de supra importância para nós, para a igreja do Senhor, para buscarmos o entendimento cada vez mais da sua palavra. Deus abençoe, uma boa semana e até a próxima audioaula. Amém.